capítulo 19, versículos 25 a 28, onde você deposita sua confiança. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o coração. Olhe para cá, por favor. A vida de todas as pessoas é marcada por bons e por maus momentos. Todos nós já tivemos momentos de alegria e momentos de tristeza. E eu acredito que se pudéssemos escolher, ninguém iria escolher momentos ruins e nem tristeza. Mas a vida que vivemos, a vida que levamos, ela é permeada por circunstâncias, situações, sentimentos e manifestações dos quais e as quais nós não escolhemos. Eles vêm, eles acontecem, mas é absoluto que nós fomos criados para fazer o bem e para viver bem. Por isso, não há ninguém preparado para viver o mal e a tristeza, porque nós fomos criados para fazer o bem e para viver bem. Você pode repetir comigo? Nós fomos criados para fazer o bem e para viver bem. Diferente disso, irmãos, é fora do plano perfeito de Deus para a minha e para a sua vida. Nós fomos criados para viver bem e para fazer o bem, por isso não há ninguém preparado para viver mal. Nenhum de nós fomos preparados para viver uma tristeza atrás da outra, porque fomos criados para viver na presença de Deus, e na presença de Deus há plenitude de alegria. Porém, quando menos esperamos, o mal, as tristezas, as aflições, os apertos financeiros, as dificuldades, os desentendimentos interpessoais batem na nossa porta. E eles não apenas batem, eles querem entrar, e querem entrar para ficar. É impressionante como o mal não precisa ser plantado, não precisa ser regado, não precisa ser chamado. Ele vem sozinho. É impressionante como aquilo que não faz bem, quando chega, é difícil para mandar embora. Mas o bem, esse precisa ser perseguido, esse precisa ser desejado, esse precisa ser quisto, precisa ser querido, precisa ser buscado. Quando todas as coisas estão alinhadas e saindo conforme o programado, conforme o planejado, fica fácil confiar em Deus e até mesmo nas pessoas. Quando está tudo do jeito que nós gostaríamos que estivesse, fica fácil ter um coração grato a Deus. Quando as pessoas que estão à nossa volta concordam conosco, mesmo quando nós sabemos que estamos errados, e elas dão para nós o voto, você está certo? Fica fácil amar as pessoas assim. Quantas vezes, quem sabe, você já esteve numa situação onde a maioria, com o dedo em riste, disse para você: olha, esse caminho é caminho de morte. Esse caminho que você está escolhendo não é o caminho que Deus tem, não é o que Deus quer, não é o melhor para você. E você já estava quase convencido, mas aí aparece um infeliz, que quer te fazer feliz, achando que concordando com o seu erro vai te abençoar, e diz para você: olha, esse povo não sabe o que diz. Vai, Deus é contigo. Isso está comum nos nossos dias, faça o que você quiser. Aquela pessoa, naquele momento, é a melhor pessoa do mundo. Mas quando as consequências daquela decisão começam a chegar,
Aquela pessoa que disse vai se torna pior, e todas aquelas que eram ruins são reconhecidas como as melhores. Mas quando tudo está bem, acontecendo conforme o planejado, fica fácil confiar em Deus, fica fácil ter coração grato a Deus, e é fácil confiar até mesmo nas pessoas que nós sabemos que não são de confiança. Mas, quando tudo à nossa volta e dentro de nós ecoa um sonoro não, quando as portas estão fechadas, os amigos estão fechados, saídas todas fechadas, raciocínio fechado, sem o tempo necessário para agir, para produzir, quando não há nada o que fazer, não há a quem recorrer, é nessa hora que realmente ficamos sabendo onde e em quem nós depositamos a nossa confiança. A declaração de fé, de confiança, que acabamos de ler, foi proferida por um ser humano que em um só dia perdeu tudo o que possuía. Acompanhe comigo, Jó capítulo 1, versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou à casa de Jó, trazendo a seguinte notícia: eis que teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus, e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram seus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Em um único dia, Jó perdeu 1000 bois e 500 jumentos. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro, versículo 16, e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vi lhe informar o que ocorreu. 7.000 ovelhas tostadas, queimadas. Versículo 17. Enquanto o mensageiro ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. 3.000 camelos foram embora. Como eu disse de manhã, quero repetir, um dos deputados federais mais votados do estado de São Paulo, o Tiririca. Quem conheceu o Tiririca? Já pensou, Tiririca, deputado federal, só no Brasil? Mas o Tiririca disse que aquilo que está ruim ainda pode ficar pior. Quem já ouviu falar isso? Ele dizia que o que estava ruim podia ficar pior. E por mais absurdo que pareça, o humorista foi um deputado melhor do que a maioria daqueles preparados e bem treinados. Pelo menos não entrou no propinário, que é comum para os políticos brasileiros. E quando na vida de Jó parecia que já tinha ido tudo e não tinha como piorar, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um vento forte do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. 7 filhos e 3 filhas. Ao ouvir tudo isso, diz o versículo 20, Jó levantou, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração:
nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Onde ou em quem você deposita a sua confiança? Às vezes nós pensamos que somos muito crentes, e já temos um conhecimento profundo de Deus, e confiamos em Deus de todo o nosso coração. E por coisinhas desse tamaninho, estamos pedindo a morte. Por coisinha desse tamaninho, estamos achando que Deus nos esqueceu. A única coisa que sobrou para Jó, você sabe o que foi? A esposa. Sabe por quê? Quando Satanás compareceu diante de Deus, o Senhor disse para Satanás: pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. E o pastor Marcelo leu aqui a citação de Gênesis: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Não toca na vida dele. A vida do Jó era a vida da esposa, a vida da esposa era a vida dele. Olha como é que Deus considera esse mistério chamado casamento. Está com seu cônjuge aí? Diga para ele: meu amor, é até Jesus voltar. A minha esposa estava aqui de manhã e eu disse para ela: vai ter que me aguentar, querida. Agora à noite ela não pôde estar, mas é até Jesus voltar. Toca em tudo que ele tem, tocou em tudo, menos na vida dele. Não pôde tocar na esposa dele, porque a esposa dele e ele são um só. Que mistério. Uma pergunta que talvez venha à sua mente, veio à minha: como um ser humano de carne e osso, que não tinha pastor, discipulador, não tinha Bíblia para ler, não tinha YouTube para ouvir o pregador favorito, como esse homem conseguiu agir, reagir assim? Capítulo 1, versículo 1, está escrito: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Teve um dia na vida do Jó que ele tomou a decisão de ser um homem bom. Ele tomou a decisão de ser honesto. Ele tomou a decisão de ser justo. Ele tomou a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. Teve um dia na vida do Jó que ele tomou a decisão: se eu não puder fazer o bem, eu também não vou fazer o mal para ninguém. Teve um dia na vida do Jó que ele precisou decidir que tipo de ser humano ele seria sobre a face da terra. Teve um dia na vida do Jó que ele precisou decidir se ele seria uma pessoa honesta, ou se ele teria 2 pesos e 2 medidas na sua maneira de olhar, de tratar, de negociar. Jó precisou decidir se ele seria parecido com o Deus que todos falam, mas ninguém nunca viu, ou se ele seria parecido com a maioria das pessoas a quem ele via. E nós, homens, precisamos crescer em sermos honestos conosco mesmos. Nós, homens, temos uma capacidade incomum de fazer alguma coisa errada e jogar a culpa nas costas da esposa. É impressionante como nós temos essa capacidade, e ela é ratificada pela Escritura. A maldição que Deus lançou sobre a mulher foi: seu desejo será para com o seu marido e ele a dominará. A maldição sobre o homem é: do suor do seu rosto obterás o seu sustento. Mas sobre a mulher, a maldição que Deus lançou é: o seu marido pode ser um abestado, um idiota, e você pode ser uma doutora, é ele que vai dominar você. Então nós, homens, precisamos ser honestos conosco mesmo, principalmente nessa área, para quando nós fizermos alguma coisa que não é aquilo que deveria ter sido feito, não transferir a culpa para a esposa.
Isso é ser honesto. Nós deveríamos ser honestos quando algo não saiu do jeito que nós queríamos e nós temos consciência que só não saiu do jeito que era para ter saído, porque eu não fiz do jeito que era para ter sido feito. Porque assumir erros, assumir mancadas é sinônimo de honestidade, porque a especialidade do ser humano é transferir para os outros aquilo que ele devia ter feito, ou aquilo que ele devia ter tomado cuidado e não tomou. Quem está me entendendo, dá um sinal. Jó decidiu ser honesto, Jó tomou a decisão de ser justo. Eu preguei essa mensagem, irmãos, no domingo passado, lá no Núcleo Aerorancho, e naquele domingo estavam juntos, João Lucas e Sofia. Hoje está só a Sofia aqui, o João Lucas estava em Sorocaba com o tio Lúdio, está na estrada, voltando para Campo Grande. E eu dei o seguinte exemplo lá. O João Lucas é aquele moço que já leu 5 vezes a Bíblia, com 15 anos. A Sofia está caminhando para a 2ª vez. Não é de se espantar que quem sabe um pouco mais da vontade de Deus é quem? O João Lucas ou a Sofia? O João Lucas. O João Lucas hoje não suporta os vídeos, e a Sofia gosta muito dos vídeos. Quando você fala para a Sofia, Sofia, faça tal coisa, ela, peraí, pai, eu vou fazer. E às vezes a Sofia esquece. Estou falando bobagem, Sofia? Não. Quando você pede alguma coisa para o João, nem sempre ele fala, tá bom, pai. Ele, dali a pouco ele está fazendo, e geralmente ele faz até mais do que foi pedido. A Sofia faz na medida exata. Se o pai for justo, quem é que vai receber a maior recompensa? A Sofia ou o João Lucas? O João Lucas. Agora, quem vocês acham que eu amo mais, o João Lucas ou a Sofia? Amo os dois. Deus é exatamente assim. Deus ama todo mundo igual, mas Ele não trata todo mundo igual, porque Deus é justo. E todo pai que trata o obediente, o desobediente do mesmo jeito, é um pai injusto. E se nós somos injustos, nós não ensinamos os nossos filhos a andar no caminho da justiça. A minha filha está sentada ali, e ela não fica mal porque eu dou esse exemplo, é a realidade dela hoje. Comparando o João com 12 anos e ela com 12 anos, ela está muito melhor do que o João. E o João nessa idade já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Porque a Sofia é o amorzinho. Todo mundo fala, mas a Sofia é tão querida, é tão linda, é tão educada. E do João Lucas, o que falavam dele? Mas que capeta que é esse filho do apóstolo. Esse era o João com 12 anos. E agora, ele só faz papel de demônio às vezes na vida da Sofia. É aquele que fica cutucando e atormentando. Mas o João ficou 2 dias fora. A Sofia já falou para a mãe, mãe, como é ruim ficar sem o João aqui em casa. Não sei se você está entendendo. Se você for justo na educação dos seus filhos, se você for justo até para dar um exemplo, Deus vai poder trabalhar na vida deles. Agora, se você age com injustiça e trata de qualquer jeito pessoas que agem de maneira diferente, se você tem uma empresa e todos os funcionários ganham bônus, até aqueles que matam serviço, até aqueles que se levantam contra você, até aqueles que atrapalham os trabalhadores, você está impetrando na sua empresa injustiça. E é bem capaz que a falência vai chegar lá. Jó decidiu ser um homem justo. O filho que chega sempre depois do horário é aquele que da próxima vez deve levar um não bem redondo quando quer sair. O filho que nunca cumpre o que está combinado é aquele que, quando precisar, o pai tem que falar, não, meu filho, você não merece. Eu te amo, mas para você agora é não, porque não é justo você ganhar
um sim. Vai doer? Vai doer. Mas se você diz sempre sim, para aquele que está fazendo tudo o contrário do que você quer, o que vai acontecer com a vida desse rapaz? Com a vida dessa moça? Pode ter certeza que vai de mal a pior. Porque é só o caminho da justiça que estabelece o sucesso, é só o caminho da justiça que estabelece a bênção. Jó decidiu ser um homem justo. Ele tomou a decisão: eu vou amar respeitosamente a Deus acima da minha esposa e acima dos meus filhos. Os filhos faziam festa e o texto sagrado diz que eles tomavam vinho e comiam. E é muito difícil quem toma mais de 2 copos de vinho não ficar meio alegrinho e falar muita picuinha, muita bobagem. E o texto sagrado diz que quando acabava a festa, Jó apresentava holocaustos diante de Deus, sacrifícios em remissão do pecado dos seus filhos, porque talvez eles tenham desagradado a Deus. Quem está me entendendo? Jó decidiu ser um homem justo. Onde há um homem bom, honesto e justo, geralmente as pessoas que estão à volta também vivem bem. As pessoas que estão à volta também são abençoadas. As pessoas que estão à volta saem da miséria. Se eu não puder fazer o bem, eu não vou fazer o mal. Tudo estava indo muito bem na vida de Jó e de todos os seus. O próprio Deus o admirava e o abençoava mais e mais, até que chegou o dia em que Jó foi testado. E Jó foi testado para Deus mostrar para o diabo e para quem mais quisesse ver que existem pessoas na terra que confiam verdadeiramente em Deus, que creem em Deus independente das vitórias ou das derrotas, que creem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não tem como, Edinho, não citar você e sua mulher. Você não fica bravo comigo, né, meu irmão? 16 anos que o filho deles só mexe os olhos, e eles continuam cultuando a Deus. Em quem vocês confiam? É um exemplo, irmãos, não dá para deixar passar. Eu não consigo. Você imagina o seu filho perfeitíssimo até os 8 anos. Hoje a família já sabe que é uma disfunção genética que só acontece com os homens, né, dona Dinair? Mas 16 anos, o filho só mexe os olhos. Nós já oramos tanto que eu acredito que os irmãos já têm enjoado de ouvir nossas orações. Deus não. Mas até agora Deus respondeu o nosso pedido sempre com um não. E o rapaz é impressionantemente saudável, né? Porque as pessoas ficam 1 ano na cama, o que acontece com elas? É ferida para cá, é ferida para lá. Claro que dá um trabalho para a mãe grande. Mas como entender isso, irmãos? A mãe da Cristo ali do lado, recordista de milagre, não é, dona Dinair? É milagre atrás de milagre. Como entender Deus? Não tem como entender, mas tem como confiar. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Milagre maior do que o Vinícius andar é os pais do Vinícius andar na presença de Deus. É loucura. Jó foi testado, Jó foi provado e foi aprovado. Para quem quisesse ver que existem pessoas que confiam verdadeiramente em Deus, independente das vitórias ou derrotas, que creem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Capítulo 1, versículo 6 diz: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando:
Será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Amados e amadas do Senhor, Jó tornou-se uma ferida só. A Escritura Sagrada diz que a única parte do seu corpo que não estava putrefata, inflamada, purulenta, fétida, eram as suas gengivas. O homem tornou-se uma ferida só, do alto da cabeça à planta dos pés. A esposa de Jó se levantou contra ele. A esposa do Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você ainda quer conservar sua integridade? Você ainda quer dar uma de santo? Você ainda quer dar uma de crente? Para que serve esse Deus que você tanto adora, que você tanto se preocupa, que você tanto se cuida e cuida dos filhos para não entristecê-lo? Amaldiçoa esse Deus, ele não serve para nada. E você também não serve para nada, morra! Dá para perceber que a esposa não tinha a mesma fé que ele, né? E o que Jó diz para ela? Ô querida, você fala como uma louca. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A confiança da esposa do Jó estava em quem? Estava onde? Nas riquezas, na saúde. E a confiança do Jó estava em quem? Em Deus. Porque não sobrou nada para ele. Só Deus. E é nesse estado, amados, nesse estado, onde os amigos o acusavam sem parar, seus empregados não mais o obedeciam, as crianças zombavam dele, e ele se tornou uma pereba só, que ele proclama: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o coração. Jó foi provado e aprovado, e por isso Deus pôde fazer com ele o que gostariam de fazer com todos que depositam nele a sua confiança. Repita comigo: Jó foi provado e aprovado, e por isso Deus pôde fazer com ele e para ele o que gostaria de fazer com todos e para todos que depositam em Deus a sua confiança. O prazer de Deus, irmãos e irmãs, é abençoar. Nunca foi e nunca será amaldiçoar. O problema é que na maioria das vezes nós pegamos o caminho da religiosidade, ao invés de pegar o caminho da intimidade. A religiosidade, ainda que seja evangélica, é uma verdadeira desgraça. Tira o ser humano de debaixo da graça. A graça de Deus me revela quem eu sou. A graça de Deus me deixa apavorado ao conhecer a mim mesmo. Mas essa mesma graça diz: não temas, eu sou contigo. Quando você se enxerga quem é, a criatura abominável que você é, e você se rende a Deus, Ele faz de você nova criatura.
ele dá para você uma nova visão de vida, uma nova capacidade de processar sentimentos e pensamentos. Mas a religiosidade, ela cega, a religiosidade, ela engessa, a religiosidade nos coloca na mão do diabo. O diabo é o pai da mentira, é o pai da troca. O diabo é aquele que está sempre olhando para a vida do outro. E todo religioso vive olhando para a vida do outro. Jó cuidava dos seus filhos e da vida dele. Daqui a pouco nós vamos ler ele falando com Deus: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Mas isso nós vamos falar numa outra mensagem. O homem a quem Deus atribuiu retidão, integridade e justiça, ao ter uma experiência com Deus, se coloca como se fosse o último dos últimos. A religiosidade faz o ser humano se achar. A intimidade faz o ser humano se apequenar e reconhecer que grande é só o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A religiosidade me traz culpa, me faz culpar os outros. A intimidade me liberta para servir a Deus e servir aos outros. Jó foi provado e aprovado, e por isso Deus pôde fazer com ele o que gostaria de fazer com todos que depositam sua confiança nele. E eu acredito que vale a pena você acompanhar junto comigo, Jó capítulo 42, versículo 1. Eu estou lendo aqui a versão King James. Se de repente a sua versão é diferente, melhor que você só ouça, porque senão os neurônios podem trombar e confundir. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu me questionastes, ó Deus, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? E eu respondi: de fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, ó Deus, agora pois ouve-me e eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, ó Deus, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós, eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã e seus amigos Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram tudo quanto o Eterno lhes havia ordenado, e o Eterno aceitou o holocausto queimado por Jó e sua oração por seus amigos. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou-o novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Então, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as suas provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma moeda de prata e um anel de ouro. Assim, o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos,
1.000 juntas de boi, ou 2.000 bois, e 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou sua primeira filha de Eminá, a segunda de Quetsiá e a terceira de Queren-Rapu. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Me ajude, pergunte para o seu vizinho, onde você deposita sua confiança? Para a esposa do Jó, para os amigos do Jó, para os empregados do Jó, tudo tinha acabado para ele. Só sobrou uma pessoa para Jó, quem? Deus. Jó fez dezenas de perguntas para Deus, e Deus não fez questão nenhuma de responder nada para Jó. Jó fez muitas queixas para Deus, e Deus deixou ele falar tudo que ele queria, até que Deus o chamou para uma conversa, e ele descobriu que ele não tinha razão nenhuma, que era melhor ele ter ficado com a boca fechada. Mas isso é assunto para uma outra mensagem. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está decidido a ser um ser humano bom, porque isso é uma questão de decisão interior. Todos os dias eu e você precisamos tomar decisões, se nós nos inclinaremos para o bem ou para o mal. Todos os dias nós estamos diante de situações que nós podemos agir levianamente ou verdadeiramente. Todos os dias nós estamos diante de circunstâncias onde precisamos decidir se vamos pagar o mal com o mal ou se vamos pagar o mal com o bem. Ou seja, é preciso decidir antes, porque no calor das emoções, diante das pressões, o que vai prevalecer é a decisão que eu tomei dentro de mim. Eu quero orar por você, que nessa noite está decidido a se tornar um ser humano bom. Eu quero orar por você, que está decidido a ser um ser humano honesto, ainda que fique no prejuízo, seja ele moral, seja ele de status, seja o prejuízo que for. Eu lembro de uma pergunta do meu filho. Ô pai, o senhor às vezes não fica com raiva não dos crentes? Olha a pergunta do guri. Ô meu filho, eu fico. Mas e aí? A raiva dá e passa, meu filho. Ô pai, mas o senhor já teve vontade de esganar alguém? Já, meu filho, e volta e meia eu tenho essa vontade. Mas eu não acredito, pai, até o senhor? Eu não sei se você está me entendendo. Ele fez as perguntas para mim com a convicção absoluta de que eu ia falar, não tenho raiva de ninguém, meu filho. Não, meu filho, eu nunca pensei em pegar ninguém pelo pescoço. Se eu dissesse para ele, ele iria acreditar, sim ou não? Sim. Mas o que eu estava ensinando para ele era verdade ou não? Não! Quantas vezes você já teve vontade de pegar o seu cônjuge pelo pescoço? Hã? Quem aqui já teve essa vontade? Levanta a mão, quem tem coragem? Olha aí, é verdade. Quantas vezes você já teve vontade de pegar seu filho pelo pescoço? Irmãos, eu já peguei o meu. E eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca faria com meu filho o que meu pai fez comigo, já contei isso aqui. Mas teve um dia que o cidadão me azucrinou tanto,
que quando eu acordei, quando eu saí do transe da ira, ele estava entre as minhas duas mãos, e eu peguei ele lá na sala, lá no escritório, não lembro, e eu já estava lá no quarto com ele. Quando você não é honesto, pode acontecer com você exatamente o que você nunca quis que acontecesse. Quem está me entendendo? Aquela foi a primeira e a última vez que eu fiz aquilo que meu pai fez comigo dezenas de vezes. Pedi perdão para ele, chorei com ele, ele me perdoou, e depois ele precisou baixar as calças e levou vara de acerola no lombo. Eu quero orar por você que está decidido a ser um ser humano honesto. Eu quero orar por você que está decidido a ser um ser humano justo, a agir com justiça, ainda que isso possa entristecer uma princesa de 12 anos, olha lá, maravilhosa. Maravilhosa Sophie. Eu canto sempre essa música para ela. Mas lá na nossa casa é assim, irmãos, não tem meio termo não, é sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que passa disso vem de quem? Vem do cão. E eu não quero ter nada com o cão, e você? Porque o ministério do cão é matar, roubar e destruir. A verdade pode até doer, mas ela cura, ela liberta. Eu quero orar por você que está decidido a ser justo, a amar e respeitar a Deus acima de todas as coisas. Jó amava a Deus acima das riquezas. Jó amava a Deus acima dos seus filhos. Jó amava a Deus acima da sua esposa. Mulher, você tem razão, hein? O que adianta? Não, você fala como uma louca. Fecha a sua boca. A Bíblia não diz que Jó arrumou outra. Então Deus abençoou a mulher do Jó, ela teve mais 10 filhos. E ela foi abençoada por causa de quem? Do cidadão que tomou a decisão. Ele tomou uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Como disse o pastor Marcelo aqui, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso tomar uma decisão. E eu quero orar por você que está decidido a viver como Jó viveu, desviando do mal. Se eu não puder fazer o bem, o mal eu também não vou fazer. Fique de pé, por favor. Você que nessa noite está decidido a fazer esse pacto com Deus. E eu quero lembrar que Jó não tinha pastor, Jó não tinha discipulador, Jó não tinha Espírito Santo, Jó não tinha Bíblia, e nós temos tudo isso. Mas ainda que tenhamos tudo isso, nós precisamos tomar uma decisão. Você que está decidido a ser um ser humano bom, a ser honesto, a ser justo, a respeitar e amar a Deus acima de todas as coisas. E se eu não puder fazer o bem, o mal eu não vou fazer. Eu quero orar por você. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, se você reconhece que precisa dessa oração, se você quer essa oração, se você quer se tornar essa pessoa. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Você que veio antes, venha mais para frente, porque está cheio de gente. Será que eu vou? Será que eu não vou? A dúvida não é de Deus, a fé é de Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a vontade de Deus é fazer de nós homens e mulheres segundo o seu coração. Deus não vai autorizar o Satã a nos colocar na prova como colocou Jó. Mas eu creio que Deus quer, a partir do exemplo de Jó, que nós alinhemos a nossa vida, para que Ele possa nos abençoar
como abençoa Jó. Feche os teus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração ou as estenda, como você preferir. Pai, eu te louvo, Senhor, e te glorifico junto com os meus irmãos e irmãs. E junto com eles, Pai, eu quero dizer que faço parte dessa decisão. Eu quero, Pai, crescer em ser um ser humano bom. Eu quero crescer, Pai, na prática da honestidade, da justiça, de amar o Senhor reverentemente. E se não puder, ó Pai, fazer o bem, não fazer o mal para a vida de ninguém. Estamos aqui, Pai, no Teu altar, na Tua presença, declarando, proclamando, profetizando. Queremos ser seres humanos bons, Pai. Queremos agir, ó Pai, com absoluta honestidade, com absoluta justiça, com absoluta integridade. Queremos viver, ó Deus, de uma tal maneira que a nossa conduta permita que o Senhor opere em nós, opere por nós e através de nós os Teus feitos maravilhosos, prodigiosos, que através das nossas vidas, Deus, vidas sejam abençoadas, pessoas sejam transformadas como foram os linguarudos dos amigos do Jó. Pai querido, nos capacite a confiar no Senhor acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas, Pai. Ó Deus, o Teu povo está aqui porque tomou uma decisão de ser um ser humano bom, de ser um ser humano justo, de ser um ser humano honesto. Filhos e filhas decididos a Te amar acima de todas as coisas. Então, meu Pai, no dia a dia, que o Teu Espírito Santo lateje dentro da nossa alma, comunicando ao nosso espírito, para que nós, ó Pai, venhamos dar ao Senhor o melhor de nós, venhamos nos preocupar em Te agradar acima de tudo e de todos, até mesmo de nós mesmos. Deus Todo-Poderoso, que essa decisão nos conduza aos mananciais de águas vivas, que essa decisão nos conduza a acréscimo de vida com saúde, como foi para Jó. Que essa decisão nos conduza, Pai, a uma intimidade tão profunda com o Senhor, de modo que o Senhor possa dizer de cada um de nós: olha lá o meu filho, olha lá a minha filha, pessoa íntegra, pessoa honesta, pessoa justa, que me teme, que me ama e por isso se desvia de toda a espécie de males. Poderoso Deus, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre, nesta manhã já se renovou sobre as nossas vidas. E eu suplico, Pai, derrama um bálsamo agora sobre filhos do Senhor que, quem sabe, nessa noite estão com alguma ferida, com algum tumor, com alguma doença, ou quem sabe até uma enfermidade. Ó Deus, que esse mal seja queimado, que essa doença seja agora curada, que essa enfermidade bata em retirada no nome de Jesus. Poderoso Deus, que a Tua graça, que a Tua glória, que o Teu poder seja manifesto sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos leve para os nossos lares guardados debaixo das Tuas asas. Que o Senhor nos conceda uma semana de vitória. E que cada um de nós seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos para manifestar sobre a face da terra a Tua graça maravilhosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quem concorda, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga aí para o seu vizinho: terça-feira tem um pregador de bonito. Terça passada foi um pregador de Jaraguari. Nessa terça agora vai ser um de bonito, que agora mora em Campo Grande. Você não precisa sentar, viu? O culto já acabou. Você pode ir para casa agora. Dê um abraço aí, cumprimente quem você quiser cumprimentar. Vá na paz do Senhor. Os pastores vão estar aqui à frente, se você ainda precisa de uma oração. Se você tem alguma necessidade específica, os pastores estão aqui na frente para orar por você. Fique à vontade, no nome de Jesus. Eu vou atender aquele casal ali.